Gente, Gente, galera! galera! Aqui é o E tu Cris tá em Marta. e sejam muito bem-vindos a mais uma live do Verbo do Dia. Mais uma aula do Mais verbo uma aula, é do verdade, dia. mais uma aula do Verbo do Dia. Sim, e é a aula número 79 já. Exatamente. Mas se por um acaso aqui essa é a primeira aula que você tá vendo aqui no canal do Brasulac, vamos explicar um pouquinho do que é esse Verbo do Dia, né? Uhum. De segunda a sexta-feira. Ok, desde o começo. É o horário. Sim, a série Verbo do Dia é uma série no canal do Brasulaca que é criada junto com vocês. Todo dia de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã do Brasil, a gente faz uma live junto com vocês no nosso Instagram, @Brasulaca. Exatamente. Daí durante essa live vocês escolhem um verbo que se torna o Verbo do Dia e depois também algumas frases para a gente poder estudar esse verbo durante essa aula que a gente está fazendo agora. Uhum. Então, essa aula aqui é referente à live que aconteceu hoje de manhã. Então, se você quiser participar também, além dessa aula aqui, também participar da live, é só ir lá no Instagram do Brasulaca, que é @Brasulaca, Uhum. e participar todo dia de manhã lá com a gente, que é bem legal a interação com o pessoal Sim, também. verdade. Então, beleza, vamos passar aqui para a tela porque já tá tarde É, agora. A e gente tá falando sobre interação, né? inclusive a gente costuma dormir esse horário, mais ou menos, por isso que a cabeça já não tá funcionando bem. Então, beleza, o verbo do dia de hoje foi o verbo interagir. Quem mandou pra gente? Foi o Jaci. Jaci, grande abraço, Muito Jaci. obrigada, Jaci. Muito obrigado pela sugestão aí, show de bola. Então, Uhum. beleza, vamos passar aqui pras frases, né? É um verbo um pouco engraçado em polonês. Sim, vamos passar. No Então, vamos lá, geral, explica aí. sim, no geral, o verbo interagir em polonês seria współdziałać. Muito literalmente, porque inter poderia ser como współ, por exemplo, aqui, e depois agir como działać. Só que, na verdade, é muito difícil encontrar este verbo na língua polonesa. Tipo, que as pessoas falam. Não, ninguém fala współdziałać, quase ninguém. Não sei se eu ouvi alguma vez ou não. Então, a gente usou o verbo um pouco diferente, ou na verdade, uma construção um pouco diferente. Mieć kontakt, ou só contact. O que isso significa, mieć kontakt? Mieć é ter e contact, contato. Então, dá para falar ter contato em português também. Só que em português a gente usa esse verbo interagir para várias situações. Em polonês, aquele współdziałać não. Então, é difícil às vezes achar alguma forma de falar e a forma mais próxima, normalmente a gente colocou aqui mieć kontakt ou contact, então contato ou ter contato. Então tá bom, então tá explicado aqui. Sim. E engraçado, eu acho que essa é a primeira vez que tem o verbo, mas vocês não usam. Sim. Tipo, de todos os verbos que a gente já viu, Uhum. lógico, né? Que tem o mesmo verbo em polonês, mas não é muito usual. Sim, é que em polonês esse współdziałać tem um significado um pouco diferente. Ele significa tipo agir juntos, tipo colaborar, tipo fazer alguma coisa junto, sabe? Entendi. Daí a gente normalmente fala fazer juntos, em vez Aham. de usar este verbo aqui. Por isso, este verbo a gente não usa e com certeza não nas situações que em português se usa interagir. É um pouco engraçado. Então, pois é. Mas agora, como sempre que a gente faz, vamos estudar as frases completas ali, as Sim. estruturas, para ver a aplicação disso, né? Uhum. Então, vamos passar aqui para a primeira frase de hoje. Só para perguntar uma coisa, eu passei para a tela 2? Ah, Eu não sei. conferi. Passei, Passou. então tá bom. Porque senão a gente já tá falando aqui e não ia ter tela nada pra vocês. Então, beleza. Primeira frase de hoje é essa aqui, ó. Interagir com vocês é muito legal. Uhum. Kontakt z wami jest bardzo fajny. Aqui, eu vou ainda falar, a gente tem uma palavra interação, que é interakcja. Só que essa interakcja a gente também não usa tanto quanto interação em português, porque é uma palavra estrangeira em polonês. Então, tipo, é difícil usar, por exemplo, sobre a palavra interakcja quando estamos falando sobre interagir com as pessoas. É uma palavra muito específica em polonês. Tá. Então, como ficaria essa frase aqui? Eu acho que seria kontakt z wami jest bardzo fajny. Acho que é a frase mais próxima. Contact, aqui nesse caso, tem essa função de interagir, ou pode pensar sobre contato, né? Porque é isso. Isso aqui seria contato ou contatar? Contato. Contato. Uhum. Depois temos z, wami, com vocês.
Jest é bardzo, muito. E fajny significa legal. Então é como se fosse o contato com vocês, é muito legal, né? Sim. Vou colocar aqui. Uhum. Kontakt z wami jest bardzo fajny. Uhum. Show de bola. Então vamos adicionar essa frase aqui no ano. Sim. Lembrando antes, gente. Todas essas frases. Exatamente. Vai estar na descrição ali do YouTube e do Facebook, né? Sim. Hoje vai ter que ser assim. A cabeça tá funcionando metade, já tá na 50%. Sim, mais metade. Vai tem dar um. Então, ó, aqui, verbo do dia. Vamos entrar no baralho aqui para adicionar. Uhum. A gente copia e cola aqui no baralho mesmo. E tudo isso aqui vai estar na descrição do YouTube e do Facebook. Então é só você ir lá, copiar e colar direto no teu Anki. Sim. E se você tiver alguma dúvida sobre como baixar, instalar, configurar o Anki ali, que é esse aplicativo aqui que a gente usa para memorizar as frases, né? É só mandar mensagem aí que a gente dá uma força nessa aí para vocês também. Uhum. Então, Sim. vamos adicionar aqui no Anki as frases. Durante esta aula aqui a gente está explicando as frases, mas depois para memorizar a gente precisa deste aplicativo aqui. Então, vocês vão ver como ele funciona depois no final desta aula. Exatamente. Kontakt z wami jest bardzo fajny. Kontakt z wami jest bardzo fajny. Show, vamos passar para a segunda frase aqui, que foi essa. Gosto de interagir com amigos poloneses. Lubię mieć kontakt z przyjaciółmi z Polski. Lubię significa gosto de. Mieć kontakt. Aqui é ter contato ou interagir, neste caso. Vamos colocar aqui também. É que a gente normalmente falaria provavelmente, por exemplo, ou ter contato, ou falar, né? Ou tipo, conversar, sim, alguma coisa assim. Mas aqui vamos deixar ter contato. Z przyjaciółmi, com amigos. E z Polski, aqui é poloneses da Polônia. Em polonês acho que fica mais natural falar da Polônia, porque dá para falar como amigos poloneses, mas fica um pouco estranho. Porque, nem sei porquê. A gente fala mais tipo idioma polonês ou comida polonesa, mas quando estamos falando sobre as pessoas, normalmente falamos da Polônia. Lubię mieć kontakt z przyjaciółmi z Polski. Lubię mieć kontakt z przyjaciółmi z Polski. Lubię mieć kontakt z przyjaciółmi z Polski. Show. Aqui, adicionar. Lubię mieć kontakt z przyjaciółmi z Polski. Top. Vamos para a próxima frase aqui, que foi essa aqui, ó. Para qualquer relacionamento dar certo, é preciso ter interação constante. Não. Eu falei, é preciso ter interação constante, mas não. Para qualquer relacionamento dar certo, é preciso interação constante. Aby jakikolwiek związek mógł się udać, potrzebny jest stały kontakt. Aby, para, jakikolwiek, qualquer, związek, relacionamento, mógł się udać, significa dar certo ou poder dar certo, a gente fala mais assim, porque mógł é de poder, né? E się udać é de dar certo, mas a gente falaria assim. Eu vou colocar entre parênteses então aqui, poder. Potrzebny, preciso, ou necessário, jest, é, stały, constante, e aqui temos contact, interação. Show de bola. E, tipo, de novo, a gente tem a palavra interakcja, que é interação, só que é bem mais natural soa falar contact. Então a gente fala assim. Aby jakikolwiek związek mógł się udać, potrzebny jest stały kontakt. Aby jakikolwiek związek mógł się udać, potrzebny jest stały kontakt. E aqui faz o papel de interação. Sim.
Aby jakikolwiek związek mógł się udać, potrzebny jest stały kontakt. Mhm. Adicionado. Então vamos para a próxima frase de hoje, que foi essa aqui. Interagimos com um grupo de poloneses semana passada. W zeszłym tygodniu mieliśmy kontakt z grupą Polaków. Peraí, Vamos colocar vou colocar assim. Então, ó, interagimos com um grupo de poloneses na semana passada. Mhm. W zeszłym tygodniu mieliśmy kontakt z grupą Polaków. W zeszłym significa na passada. Uhum. E Aqui, né? na passada, sim. E tygodniu, aqui semana. W tygodniu na semana. Mieliśmy kontakt, significa tivemos contato, tínhamos contato. Mas neste caso aí interagimos em português. Depois temos z grupą, com grupo. E Polaków significa de poloneses. E de novo, a gente poderia falar, por exemplo, na semana passada nós nos encontramos como um grupo de poloneses, ou nós falamos, nós conversamos, etc. Como em polonês a gente não tem, não usa esse verbo interagimos nesse sentido, daí tivemos contato, para ficar alguma coisa mais próxima, né? Show. Mhm. W zeszłym tygodniu mieliśmy kontakt z grupą Polaków. W zeszłym tygodniu mieliśmy kontakt z grupą Polaków. W zeszłym tygodniu mieliśmy kontakt z grupą Polaków. Engraçado. Agora parece que toda vez que fala tivemos contato é conectado com a pandemia, né? Tipo, tivemos contato, a gente já imagina. É verdade. Sabe que eu nem pensei nisso? Pra mim é muito estranho ver agora, tivemos contato. Por causa da pandemia, Nossa, dá a impressão que tá falando verdade. sobre alguma coisa, né? Sim. Beleza, vamos lá passar pra quinta frase aqui, ó. Eu sempre interajo muito com os animais. Zawsze mam dużo kontaktu ze zwierzętami. Show. Zawsze significa sempre. Tenho muito contato, né? Tipo... Exatamente. Então vamos lá, peraí, eu sempre interajo, vamos colocar aqui. Sim. Então vai, vamos assim. Eu sempre interajo ou tenho contato. Nossa, cara, que a cabeça não tá funcionando. Peraí. Lembra daquela aula que eu tava dormindo quase? Que Quem não viu, acha lá na playlist. Foi a melhor aula do ano. Nossa, passado. não foi não. Nossa, teve uma hora que eu dava umas pescadas. Hoje não tá tão difícil não, porque aquelas aulas tava pesadas. A gente fazia 4 da manhã, os negócios. Tá muito engraçado. Mas vamos lá, eu sempre interajo muito. Vou copiar, vou tirar daqui. Vou colocar aqui, ó. Sempre interajo muito. Tenho muito contato. Pronto. Quinta frase. Eu sempre interajo muito ou tenho muito contato com os animais. Zawsze mam dużo kontaktu ze zwierzętami. Então, zawsze, sempre, eu sempre. Na verdade, não tem eu. Na verdade, aqui. Zawsze significa sempre. Mam, tenho. Dużo, muito. Contato. Ze, com, aqui neste caso, né? E zwierzętami, os animais. Qual a diferença entre z e ze? Porque a gente várias vezes já falou sobre z, né? Até aqui tinha grupo polaco. A diferença nenhuma, depende do que vem na frente, né? Nesse caso tem outro z para não ficar z. Imagina falar os zwierzętami, não dá. Daí tem que ser z zwierzętami. Se fosse o Joãozinho ia falar, Janusz, como que é? Janusz? Não, Yashu, o Joãozinho, né? Que Yashu. O Yashu ia falar a diferença que essa aqui tem um I a mais, né? Você é sozinho. Ai, vou adicionar. Curiosidade legal isso aí. Na Polônia, eles têm também a história do Joãozinho,
Várias E várias histórias. piadas do Joãozinho também. Sim. E é chamado Joãozinho, né? Não Joãozinho, é o É, nome traduzido, sim, Joãozinho. Gacho. E fala normalmente sobre coisas de duplo sentido conectadas em situações da escola. Então, aquelas piadinhas que a gente tem de Joãozinho no Brasil, aqui na Polônia tem também. Então, é muito legal isso aí. Mhm, Zawsze mam dużo kontaktu ze zwierzętami. mhm. Zawsze mam dużo kontaktu ze zwierzętami. Pera aí. Contato, né? Sim. Que contato, né? Pode ser tenho muito contato, né? Pode ser. Porque só contato é contact. Tem muito contato. Mam dużo pracy. Vai. Pronto. Zawsze mam dużo kontaktu ze zwierzętami. E agora a última frase de hoje foi essa aqui, ó. O povo polonês é foi uma pergunta, na verdade, né? Mhm. O povo polonês é interativo como o brasileiro? Czy Polacy są tak kontaktowi jak Brazylijczycy? Como que é o final? Brazylijczycy. Tá, beleza. Czy é aquela palavra que não tem significado nenhum, simplesmente fala que a gente vai ter uma pergunta depois da palavra. Uhum. Polacy significa poloneses, os poloneses. A gente não fala povo polonês, tipo, não que não tem essa palavra povo, tem, mas ela era usada muito antigamente, tipo, na época dos castelos, reis e tudo isso na Polônia, eu acho. Sério? Uhum, Então uhum. aqui fica como, Polacy, poloneses. Uhum. São, nesse caso, são, né? Uhum. Peraí, então, deixa eu tirar aqui. O povo polonês é que aqui vira. Sim, são. É, são, então, depois temos são. Tak, aqui não temos tak, mas tak aqui neste caso significa tipo assim, interativo assim como o brasileiro, Uhum. ou interativo tanto quanto o brasileiro, Uhum. né? Nesse caso aqui o TAC. Não, porque depois temos Ó. yak ainda. Ah, peraí. Uhum. Isso, é assim como o Como, brasileiro. assim como, tanto como. Uhum. Aqui poderia colocar até, talvez, em parênteses assim, né? Uhum. Sim. Então, tak significa assim. Depois temos kontaktowi. Na verdade, eu acho que tradução desta frase aqui Não tem é, contactador. não tem em português, mas eu acho que esta palavra aqui significa exatamente o que significa interativo em português. Tipo, a gente fala que alguma pessoa é contactova, isso significa que ela é interativa, que ela quer interagir. Uhum. E o que eu queria dizer é que esta frase me deu ideia de traduzir tudo como ter contato ou não ter contato, porque por causa deste adjetivo aqui. É muito engraçado, Você né? voltou pra fazer tudo. Uhum. Voltei para fazer tudo. Então vamos lá, contactou. Kontaktowi, interativo. Jak, como. Brazylijczycy. Brasileiros. Povo brasileiro, brasileiros, na verdade, aqui. Uhum. Czy Polacy są tak kontaktowi jak Brazylijczycy? E aqui eu vou colocar aqui, né? Uhum. Tava quase pra construir uma nova frase já, né? Tipo, Sim. então fica aqui. O povo polonês é, ou no caso, os poloneses são interativo. Nesse caso, fosse. Cara, quase uma nova frase. Peraí, vamos construir uma nova frase pra ficar mais bonitinho aqui. Vamos lá, gente. Enquanto isso, conta uma piada do Joãozinho aí pra gente. Não, Cris, não lembro de nenhuma piada que faria sentido tanto em polonês quanto em português, porque normalmente como tem duplo sentido, você tem que saber o idioma, né? Porque daí só assim que você... E normalmente num nível bem nativo, porque... Senão fica complicado. Os Então poloneses são vamos ficar sem as interativos, piadas sobre assim Joãozinho como mesmo. os brasileiros. Brasileiros. Uhum. Tá, então e aqui é a frase original, né? Uhum. Eu vou falar a frase em polonês. Czy Polacy są tak kontaktowi jak Brazylijczycy?
Czy Polacy są tak kontaktowi jak Brazylijczycy? Tá, então a frase original era essa aqui, né? Mhm. O povo polonês é interativo como o brasileiro. E daí no final, para fazer mais sentido ali perto do polonês, Sim. ficou isso aqui, né? Os poloneses são interativos assim como os brasileiros, Mhm. que seria a tradução mais literal dessa frase aqui. Sim. Czy Polacy są tak kontaktowi jak Brazylijczycy? Então vamos adicionar aqui. Mhm. E aqui eu vou colocar só essa frase aqui. Porque Uhum. daí é mais geral. Sim, E sim. tem o mesmo sentido de falar o povo polonês ou os poloneses, ou e depois Uhum. assim Sim, como, assim fica melhor. com. Uhum. Então, pra ficar. Lembrando, foca o polonês. Então a gente pega a frase ali em polonês. Se tiver que fazer alguma adaptação na explicação, que é o que a gente fez ali na parte de português, não tem problema nenhum. Czy Polacy są tak kontaktowi jak Brazylijczycy? E aqui, interativos. Sim, eu queria só relembrar que, como estava falando durante a explicação, esse tak, jak pode significar ou assim como ou tanto como, tão interativos como. Tanto quanto. Tanto quanto, sim, tanto quanto. Então, esse aqui, ó. Tak, jak. Uhum. Nesse caso aqui ficou com Assim como. Uhum. Mas pode Ou ser pode também ser tanto quanto também. tanto quanto. Yakotaku. Acho. Yakotaku, não, Yakotaku é mais ou menos. Acho que aqui até talvez significa mais tanto quanto, porque assim como seria kontaktowi tak jak Brazylijczycy, e como temos tak kontaktowi jak, é tipo tanto interativos quanto os brasileiros. Mas podemos deixar porque também não. Não, mas dá pra gente alterar também esse aqui, ó. Os poloneses são tão interativos quanto os. Então, Então acho que seria ainda mais, mais perto da tradução. tá. Deixa eu copiar essa frase aqui. E vamos adicionar lá no. Vamos achar a frase agora. Sim. Porque assim como a gente também coloca junto tak jak. E agora como temos tak jak, daí fica tão quanto. Então, pronto. Aqui no Anki já tá ajustado. E no Perfeito. seu você coloca certo. Então, no final ficou assim. A frase original era: o povo polonês é interativo como o brasileiro. E depois adaptando ali pra gente, pra chegar mais próximo do que seria no polonês, ficou: os poloneses são tão interativos quanto os brasileiros. Tipo, e daí agora. Sim. Czy Polacy są tak kontaktowi jak Brazylijczycy? E relembrando, vamos fazer uma revisão dessa frase aqui. Czy não significa nada? Só que vamos ter uma pergunta. Então, mas explica aí, tipo. Czy neste caso não significa nada. Significa só que a gente vai ter uma pergunta depois desta palavra. Tá, show de bola. Polacy significa poloneses, os poloneses. São, tak, tão, kontaktowi, interativos, jak, quanto, Brazylijczycy, os brasileiros. Muito bem. Czy Polacy są tak kontaktowi jak Brazylijczycy? Pronto, então depois temos aqui. Então agora vamos salvar esse documento para depois a gente poder colocar lá na descrição do YouTube e do Facebook. E agora, deixa eu ver aqui. É a hora da gente fazer a revisão. Então vamos fazer a nossa revisão aqui. Żebyśmy mieli dużo pokoju, zdrowia i szczęścia w tym nowym roku, który się rozpoczyna. Que tenhamos muita paz, saúde e felicidade nesse novo ano, qual se inicia? Certo. Meu pai. Zaczniemy ten rok 2021 pełni nadziei. Iniciaremos o ano 2021 cheios de esperanças. Lembrando, aqui embaixo sempre aparece aqui, né? Às vezes está muito pequeno no vídeo, mas aparece errei, difícil, bom e fácil. Daí, se você errar, clique em errei, se você acertar, clique em bom. Não é para clicar nem difícil nem fácil. Niosę błogosławieństwo gdziekolwiek pójdę. Tipo, levo as bênçãos por onde eu for, alguma coisa assim.
Na zakończenie tej pandemii zrobimy imprezę z Brazulaką, żeby świętować. No final dessa pandemia, vamos fazer uma festa com Brasulaca para celebrar. É isso, né? Sim. Jak dobrze zacząć rok z Brazulaką. Como é bom, que bom Mhm. começar o ano com Brasulaca, né? Certo. Kontakt z wami jest bardzo fajny. O contato com vocês Sim. é muito legal. Dali mi wiele ważnych rad. Eles me deram muitos conselhos importantes. Mhm. Napisał zdanie po polsku. Ele escreveu uma frase em polonês. Mhm. Obok ciebie. Ao seu lado. Mhm. Dużo radości sprawiło mi stąpanie po polskiej ziemi. É, me deu muita alegria Mhm. ao pisar em solo polonês, em terras Mhm. polonesas. Lubię mieć kontakt z przyjaciółmi z Polski. Gosto de ter contato com os amigos da Polônia. Certo. Oni zrobili to celowo. Eles fizeram isso de propósito. Mhm. Będę dobrze wspierana przez nauczycieli Brazulaki. Estarei bem assistida. Mhm. Mhm. Tem diferença essa palavra em masculino e feminino? Sim, seria Wspierany. wspierany. Ne, com Y. Mhm. Com Y. Mhm. Pelos professores do Brasulac. Mhm. Słyszę syrenę przejeżdżającej karetki pogotowia. Estou ouvindo a sirene de uma ambulância? Mhm. Passando. Sim, Passando. sim, sim. Mhm. Przejeżdżający je passando. Não, eu vou colocar Henrique, eu não vi. Dam dzieciom obiad. Vou dar comida às crianças. Obiad. Almoço. Certo. Aby jakikolwiek związek mógł się udać, potrzebny jest stały kontakt. Para não lembro essa palavra. Para relacionamento tem poder dar certo. É preciso contato constante. Eu não lembro dessa palavrinha. Espera. Você lembra o que significa yaki? Yaki, który? Oi? O que significa yaki? A palavra yaki. Como? Yaki. Com i no final, yaki. Qual? Uhum. E Que é? agora temos yaki kolwiek. Uhum. Qualquer. Nossa, verdade. Muito obrigado, teacher. Teacher. Professora, muito obrigado. Nada. Então pronto. Para qualquer relacionamento para qualquer relacionamento poder dar certo, é preciso contato constante. Certo? Interação constante. Uhum. Nienawidzę sprzątania. Pera aí, que essa eu lembro. Detesto faxinar, né? Uhum. Faxina. Sim, sim. Przeprowadziliśmy się do Polski. Eu acho que nós nos mudamos para a Polônia. Uhum. Só prowadziliśmy. Tem ou não? Prowadziliśmy, sim. Prowadzić é dirigir ou... É dirigimos. Né? Mhm. Mhm. Chciałbym poznać różne miejsca w Polsce. Barulho. Acho que alguém deve estar lavando roupa. Queria conhecer vários lugares na Polônia. Mhm. Dasz mi prezent urodzinowy?
Você vai me dar presente de aniversário? W zeszłym tygodniu mieliśmy kontakt z grupą Polaków. Na semana passada, tivemos contato com um grupo de poloneses. Mhm. Czasownik dać w języku polskim daje radość podczas nauki. O verbo dar no idioma polonês dá alegria durante o aprendizado. Mhm. Muito bem. Na szczęście przyniosłem płaszcz. Ainda bem que trouxe casaco. Mhm. W tym roku zwrócimy trochę więcej uwagi na nasze zdrowie. Esse ano, voltaremos Mhm. um pouco de mais atenção para a nossa saúde. Mhm. Um pouco mais de atenção, um pouco de mais de atenção. Dałem z siebie wszystko w tym projekcie. Dei o meu máximo nesse projeto. Mhm. Zawsze mam dużo kontaktu ze zwierzętami. Sempre tenho muito contato com os animais. Mhm. Moje życie jest bardzo zabiegane. Minha vida é muito corrida. Mhm. Ryby trzeba oczyścić przed przyprawianiem. É preciso limpar o peixe antes de temperar. Certo. Będziemy wspinać się razem, aby się nie zgubić. Vamos subir junto para não nos perder. Mhm. Dam wam nagranie, żebyście pomogli mi je zrozumieć. Vou dar uma gravação para vocês, para Mhm. que vocês me ajudem a entender ela. Mhm. Czy Polacy są tak kontaktowi jak Brazylijczycy? Os poloneses são tão interativos quanto os brasileiros? Acho que não tanto. Skończymy rok czasownikiem skończyć na live'sie czasownika dnia. Terminaremos o ano com o verbo terminar na live do verbo do dia. Mhm. Umieram ze zmęczenia. Estou morrendo de cansaço. Mhm. Bardzo Żeby komfortowo. wysłać do przyjaciół w Polsce. Para enviar aos amigos da Polônia. Mhm. Kontakt z wami jest bardzo fajny. Interagir com vocês é muito legal. Mhm. Ter Certo. contato com vocês. Lubię mieć kontakt z przyjaciółmi z Polski. Gosto de ter contato com os amigos da Polônia. Słyszę syrenę przejeżdżającej karetki pogotowia. Estou ouvindo a sirene de uma ambulância passando. Mhm. Aby jakikolwiek związek mógł się udać, potrzebny jest stały kontakt. Para qualquer relacionamento poder dar certo, Mhm. é preciso contato constante. Mhm. W zeszłym tygodniu mieliśmy kontakt z grupą Polaków. Na semana passada tivemos contato com um grupo de poloneses. Mhm. Zawsze mam dużo kontaktu ze zwierzętami. Sempre tenho muito contato com os animais. Czy Polacy są tak kontaktowi jak Brazylijczycy? Os poloneses são tão são tão Contativos. interativos Sim. como os brasileiros. Show de bola! Feito! Parabéns! Mais um verbo do dia concluído com sucesso. Uhum. Então agora concluímos. Sim. Agora vamos convidar você para participar amanhã na live do Verbo do Dia. 8 horas da manhã do Brasil, horário de Brasília, no nosso Instagram, @Brasilac. Exatamente, gente. Participa lá que é muito legal. E Sim. comenta aí pra gente o que você achou dessa aula. Deixa nos comentários aí. Qualquer dúvida, manda mensagem. Também, exatamente. E Amanhã é a última live desta semana. amanhã é sextou, hein, gente? Todo mundo atento aí, hein? Uhum. Então vamos lá? Vamos. Mais uma vez. Dziękujemy bardzo i Papá!